De fato, muitas empresas se colocam como data-driven, mas a hora que você começa a avaliar a maneira como elas tomam as decisões e como elas usam os dados, você vê que ainda é só uma miragem, é só um objetivo. Olá, eu sou o Matheus Alonso e esse é o Como Você Faz, o podcast que revela os bastidores de quem faz acontecer no mundo dos riscos, dos dados, da inovação e da liderança. E para começar, um agradecimento especial ao apoio da Skillflow Educação Corporativa. A Skillflow acredita que formar líderes vai muito além de ensinar, é provocar, é transformar, é despertar. Eles criam experiências de aprendizagem sob medida com conteúdo estratégico, ferramentas práticas e, claro, espaço para o sentir. Essa é a parte, se não for uma das partes mais importantes para você como líder. Aonde você, e aí eu trago como uma experiência própria minha, o quanto o sentir traz o movimento, como você agrega a sua equipe, como você agrega os seus pares. E se você lidera uma equipe, uma empresa, um movimento e quer desenvolver gente com mais potência e presença, acesse www.skillflow.com.br e conheça um jeito de aprender que faz o sentido e faz aqui com conhecimento de causa gera resultado. E hoje, meu convidado de hoje, ele é uma daquelas pessoas que junta o conhecimento técnico, a bagagem prática e entrega com clareza. Fernando Brezeguelo, engenheiro de formação pela Unesp, né? Já tem várias pós-graduações, muitos projetos, ter tracionado com muitas empresas, tem uma bagagem gigante de vivência no dia a dia, como ela é, né? Como você trazer os dados, a ciência dos dados, transformar isso em negócio, né? E a aplicação do Data Science para desenvolver informações e resultados. Mas não para por aí. Né? Só para ter uma ideia, ele já tem mais de 85 projetos end-to-end de bagagem, onde ele traz soluções para os setores como a indústria química, a indústria siderúrgica, mineração, logística e ainda uma consultoria de um alto nível. É muito mais de conhecer a técnica, ele sabe o que é conversar com a operação, traduzir número em processo e colocar modelos em produção. Hoje, nós vamos falar sobre como sair do básico e usar a inteligência dos dados com a vantagem competitiva real. Qual que é o papel da arquitetura dos dados? Os bastidores da maturidade na América Latina e o que vem por aí com a inteligência artificial. A tecnologia ainda é o que é pouco, o que pouca gente ainda está olhando para isso. Né? Fernando, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Como Você Faz. Poxa, muito obrigado, Matheus. Pô, em primeiro lugar aqui é uma honra estar aqui novamente, né? Me lembro que foi o primeiro, né? O primeiro capítulo. O primeiro capítulo dessa sua história. Vejo a sua dedicação e como você tem evoluído nessa questão do podcast. Muito feliz de estar aqui novamente e contribuir com o teu conteúdo. Muito obrigado. Muito obrigado. A ideia é essa, né? Sempre a gente aprender e aprendendo com o que a gente é, e é uma coisa que eu gosto de colocar aqui, com nossos erros, os pequenos erros, e crescendo e melhorando. Você está parecendo um modelo de machine learning. À medida que novos dados vão entrando, você vai se aperfeiçoando, ganhando novos conhecimentos e melhorando sua capacidade de entrega. Literalmente. Obrigado. Fernando, agora começando aqui. Muitas empresas se dizem data-driven, né? Estão aí trabalhando, tem dados para cima e para baixo, né? Mas na prática, o que diferencia uma empresa que olha para os dados, trabalha os dados, daquela empresa que realmente ganha dinheiro trabalhando os dados? Poxa, esse é um tema que, assim, vezes por outra eu sou perguntado e tenho, assim, eu tive a experiência de estar em várias empresas e sentir essa dificuldade.
de fato, muitas empresas se colocam como data-driven, mas a hora que você começa a avaliar a maneira como elas tomam as decisões e como elas usam os dados, você vê que ainda é só uma miragem, é só um objetivo e que ainda estão longe, né, de ser data-driven. Poderia te listar várias empresas gigantes de vários segmentos, né? Como eu já trabalhei muito tempo em consultoria, fazendo assessment, então tive a oportunidade de estar e posso te atestar aqui com certeza sobre isso. Vamos lá, então o que eu penso que é os pilares de uma empresa data-driven? Primeiro, o apoio gerencial e executivo. Eu acho que assim, é a primeira etapa. Se a liderança, se a alta liderança não entende que o processo de tomada de decisão, principalmente estratégico e tático, onde estão as decisões que de fato vão fazer diferença na empresa, se elas não estiverem amparadas em métodos, em análises avançadas e estruturadas, ela não vai ser data-driven. Então, o primeiro pilar seria o apoio da liderança. Segundo, a questão de dados confiáveis. Assim, pode existir uma intenção, pode existir, né, recursos humanos, podem ter arquiteturas avançadas e adequadas, mas se a qualidade do dado, se o dado não tiver qualidade na quantidade, governado, também é um problema que assim não vai parar de pé a decisão de se tornar data-driven. Terceiro, conhecimento técnico. Então, uma vez que você tem dados confiáveis, você tem o apoio, vai ter que ter gente que vai fazer aquela tradução do problema de negócio e vai puxar e vai começar a avaliar os algoritmos, vai avaliar o que pode ser feito em termos de modelagem e propor alguma coisa. E em quarto, seria o conhecimento de negócio. Também que seria o quarto pilar, o pilar talvez mais relevante que hoje em dia, né? Se a pessoa de negócio não está imbuída nesse objetivo, nesse projeto, também o que o cientista de dados, por mais que ele tenha dados, tenha, né, estrutura, o que ele vai criar talvez não seja adequado para o processo, para o dia a dia, e aí vai acabar se perdendo, que a gente acaba de... Né, tem muita empresa que consegue até chegar no final de um projeto, mas o projeto não vira uma rotina, não vira uma ferramenta de trabalho. Então, eu vejo que esses 4 pilares aí são essenciais e tem muitas empresas que em algum desses pilares ela falha, está falhando e não está conseguindo transformar o dado em converter, né, de fazer a monetização desse dado. Os 3 primeiros eu até digo que talvez seja o mais fácil de colocar agora. A pessoa que cuida do dado, está olhando para os dados, conhecer o negócio, o produto, eu acho que aí é a grande dificuldade, né, de fazer a diferença, né, extrair valor das informações. Com certeza. Tem. Justamente para não acontecer isso que você está falando. Você foi lá, fez e depois esquece. Nossa, eu poderia contar inúmeros casos, fazer um podcast só de projetos aos quais eu tinha os dados, tinha o apoio da liderança, tinha todas as ferramentas para fazer e no final das contas o cara de negócio não se envolveu o tanto que ele deveria. Na hora que o artefato ficou pronto, ele olhou e falou assim, não, mas faltou um detalhe aqui que isso vai inviabilizar de eu usar no dia a dia. Então, é uma coisa que assim, faz toda a diferença no êxito, né, no sucesso do projeto. Agora você colocou uma coisa, eu fiquei pensando. Na realidade, tem 2 pessoas, né, a olhar, entender. O analista que está fazendo o modelo, ele tem que entender do negócio, do produto, entender as dores do cara lá da ponta que vai usar. Perfeito. E o cara que vai usar, ele também tem que se envolver, entender o processo como um todo, né? Exato. Esse cara, ele tem que estar muito bem comprado também, né? Acho que esse 4º pilar é formado por esses 2. Né? Exato. É a figura do PO que você vê hoje em muitas empresas que estão levando bastante a sério, é a figura do PO, que é um misto, o cara ele consegue falar a linguagem do técnico com fluência, e consegue ver a questão do negócio e da usabilidade do que se está planejando, do que está se preparando para fazer. Então, aí esse é o cara que é assim, o ideal para representar esse pilar do conhecimento de negócio. Tá bom, perfeito. O que você viu que funcionou de verdade, que fez como é que é? Que fez mudar realmente a cultura de dados
né? Tem alguma ação simples que você viu e falou, cara, faz isso aqui que funciona, que essa cultura de dados, ela vira uma realidade na empresa? Olha, eu poderia dizer, não gostaria de citar aqui, né, a empresa, mas tem uma empresa que eu assim, admiro demais a maneira como os executivos eles tratam essas questões de decisão, de tomada de decisão. E uma vez, em 2017, quando eu estava na Ernst Young, eu fiz um projeto muito legal numa empresa do Grupo Votorantim. E eu percebi uma coisa, eles ainda estavam naquela transição de se tornar data-driven, e eles fizeram uma coisa que eu achei muito legal. Eles fizeram um exercício no final do ano, tem a questão do orçamento da empresa. Uhum. E aí, nesse orçamento, eles pegaram e olharam por outro prisma. Eles pegaram todos o orçamento, olharam todos os big numbers, onde estava, de fato, a concentração do dinheiro, onde, né, que estava se destinando o orçamento, e eles começaram a fazer um questionamento assim: quais os problemas, quais são as grandes decisões que estão envolvidas nesse número? Aí foi listado uma lista de problemas. Uma lista de problemas. Uhum. Dessa lista de problemas veio um segundo questionamento. Como a gente faz hoje? E como a gente poderia fazer se a gente fosse automatizar, se a gente fosse colocar inteligência de dados, inteligência artificial, se a gente fosse usar os mecanismos que hoje está, né, dessas tecnologias emergentes? Percebeu-se um monte de hipótese de solução que começaram a virar projetos analíticos. Uhum. E aí, assim, esses projetos eles já nasciam patrocinados, porque já eram representativos do ponto de vista de resultados da empresa. Já existia um alinhamento entre várias áreas envolvidas. Então, essa questão do cara de conhecimento, dos dados disponíveis, já também estava resolvido, e aí faltava só colocar o recurso certo, o cientista de dados certo, o cara de dados certo, né, o profissional de dados, para se transformar aquela iniciativa num projeto. Então, dessa primeira linha, então assim, aí fez todo esse processo para fazer o discovery dos problemas. Uhum. Colocou-se numa esteira, os projetos começaram a andar, e aí existia um PDCA. Assim, né? Foi feito um planejamento, aí foi feita uma gestão sobre isso, né? Certo. Eu planejo, eu executo, eu depois controlo, depois eu avalio o que está de errado e faço um plano de ação para aquilo. Perfeito. Aquilo virou um mecanismo de gestão. O que era uma iniciativa de um projeto analítico simples, virou um projeto que depois aí ganhou contornos de processo. E aí, assim, no final desse PDCA, existia um produto, existia artefatos, existia cultura, existia um monte de coisa, conhecimentos de negócio, que no final das contas foi distribuindo conhecimento, permeando conhecimento pela empresa, e a empresa virou data-driven. Então, isso foi assim, eu achei muito lindo, que foi a maneira como a empresa começou, de maneira assim estratégica, se tornar data-driven, de maneira fluente, de maneira natural, sem aquela especificação de contratar consultoria, de fazer change management, de fazer aquelas coisas mais complexas, e uma maneira simples, caseira, e ainda assim eficiente de mudar a cultura da empresa. E aí você vem aos poucos. Eu acho que isso que você está falando é uma coisa fantástica, porque quando você traz um crescimento orgânico dessas coisas, né, você tende a aproveitar muito mais. Né? Que você vindo de uma talagada só, de uma coisa já tudo pronta de repente, você deixa muita coisa passar despercebido, né? Você acaba não aproveitando todo aquele investimento que você tem. E aí eu acho que é bem legal, porque é orgânico, porque a empresa não muda tudo de uma vez só, né? Você não consegue chegar lá de uma vez só e estabelecer dados para a empresa inteira, né? Dados para a empresa você pode ter, mas você não vai conseguir gerar informação para a empresa inteira de uma hora para outra, né? Você demanda de pessoas, vai criar o seu Power BI da vida para as coisas, os relatórios. O analista até criar os seus modelos, vai uma sequência de tempo, ele vai fazer muita análise antes. E uma coisa que eu acho bastante assim crítico hoje em dia, que também eu colocaria como assim, se a gente fosse entender e listar os motivos pelos quais os projetos não andam hoje, os projetos analíticos não têm sucesso nas empresas. Eu colocaria, além de tudo que eu falei dos pilares na tua pergunta anterior, eu colocaria também a questão do tempo.
Hoje em dia as pessoas são massacradas. Pensa numa pessoa que mora aqui em São Paulo, que tem a rotina, a dinâmica de São Paulo, que é, né, de mobilidade e tal. O cara tem N atividades de rotina, o cara tem que dar conta da rotina, tem que dar conta de projetos estratégicos e ainda tem que praticar inovação. Você imagina você tocar um projeto que não é estratégico, que não está na mira da alta direção, e você ainda ter gás, ter que dedicar tempo para isso. Então, assim, essa iniciativa da empresa, além de criar de maneira orgânica e inteligente, no meu entender, esse portfólio de projetos analíticos, também dá essa segurança de falar, pô, aquilo que está sendo demandado, ele é estratégico. Então, assim, dediquem tempo, podem dedicar tempo que se uma vez ter finalizado, ele vai gerar valor para a empresa. Ainda nesse caminho, hoje você como professor em company, né, e já passou por diversas empresas, diversos projetos, isso tudo ainda está muito ligado à adoção de novas tecnologias, à implantação de uma real ciência de dados, o estatístico lá na ponta? Sim, sim. Eu acho que assim, hoje as pessoas, as empresas se deram conta, assim, mais do que nunca, elas estão conscientes da necessidade de se aprimorarem na questão de dados, então de ter a cultura, de ter arquiteturas, de ter conhecimento técnico, né, pessoas com conhecimento técnico, e ter a organização interna voltada para projetos de ciência de dados. Ainda o que falta, que eu vejo, que assim, é muita coisa, você pega empresas muito grandes, que assim, a questão ainda é lenta, ainda assim, existe um objetivo, mas ainda está cadenciado muito lentamente. E eu vejo que assim, o grande desafio dessas empresas é tornar esse negócio mais ágil. Que aí, assim, muitas delas já perceberam que, assim, por exemplo, cursos em company. Eu não vou entender uma baita de uma estratégia. Porque você traz... eu vejo no meu caso, hoje eu estou numa grande empresa de engenharia conduzindo um curso pela FIA. E a todo momento, os caras me interrompem na sala, me interrompem na aula, trazendo problemas de negócio, dentro de um contexto de ciência de dados. E aí, o que naturalmente ocorre de maneira assim, natural e fluida? Eu começo a dar pitacos e falo, puxa, esse projeto aqui, essa iniciativa, daria para você fazer isso, isso, isso. Você imagina isso num contexto de mudança? Você ter a opinião de uma pessoa, de um especialista, em um problema crítico da empresa. E aí é uma opinião barata, porque você já está sendo pago para outra coisa, envolve várias pessoas da empresa que não estariam nesse projeto. E vão dar pitaco, vão dar sua ideia, vão dar a sua colherzinha ali de chá para ajudar a melhorar. Da forma que você está falando, quando isso acontece, é o melhor dos mundos. Porque aí depois você, no dia seguinte, traz para a empresa, e aí você diz, mas o fulano do marketing falou aquilo, o professor falou aquele outro, né? O cara do RH falou aquele outro, né? Você tem várias pessoas olhando e dando um ponto, né? E assim, eu vejo que são coisas simples que podem mudar. Assim, a gente, né, nessas minhas interações com empresas, no contexto de educação executiva e em company, a questão de automação de relatórios, tem muitas empresas ainda que trabalham no ambiente do Excel. Tem. Né? Que ainda fazem análises, que poderiam fazer análises extremamente volumosas e que levam muito tempo fazendo na mão, manualmente. Então, correndo o risco de segurança de informação, correndo o risco o risco de gastar muito mais tempo do que deveria, e pequenas adaptações, pequenas assim, adoções de tecnologias poderia dar um ganho de produtividade, que as empresas estão muito focadas nas tecnologias de ponta, e ainda essa questão de automação, de ganho de produtividade de tempo, ainda eu vejo que também eles não exploram, não falam. Sim. Não entendem como uma grande vantagem corporativa. Isso. Hoje todo mundo fala de inteligência artificial generativa. Porque tem que correr, todo mundo tem que fazer lá, e tem que fazer e acontecer. Mas, cara, tu não faz nenhuma regressão ainda. Né? Você mesmo já falou isso. Já. Nossa, eu tenho essa mesma opinião. Mesma opinião. Você falou isso na vez passada.
né? O que na realidade eles estão pegando tudo isso que você falou, então na realidade as empresas precisam olhar para o básico primeiro. Começar do básico e aí evoluir organicamente para a inteligência artificial é o fim, né? É como seria aquela cereja, igual, né, na questão de esporte, né? O cara quer competir, mas ele não começou ainda, ele não tem nenhum treino intermediário. É a mesma coisa. Eu imagino, assim, no contexto corporativo, da inteligência artificial generativa como a cereja do bolo. Ela é fantástica, ela tem inúmeros ganhos, ela tem casos de uso fantásticos, que, pô, sem questionamento nenhum, isso é uma grande verdade. Mas as empresas ainda não fizeram o básico ainda. Tem empresas gigantes que eu fui, assim, montadoras, assim, né? Montadoras, eu tive ontem uma conversa num evento que eu tive, um cara de uma montadora gigantesca, talvez a terceira maior montadora do mundo, falando que a empresa não tinha um departamento de ciência de dados, que várias análises que poderiam ser conduzidas, análises sobre segmentação de cliente, manutenção, que teriam predições assim básicas que poderiam ser feitas por modelo, ainda continua sendo feita no achismo, na base do conhecimento empírico de pessoas. Então, eu vejo que ainda existe um contrassenso. E a empresa está lá nos eventos de tecnologia, nos summits da vida, discutindo tecnologia, mas olha para os processos e ainda tem um gap gigantesco que poderia usar o básico, estatística, ciência de dados clássica, né? E ainda não usa. Eu falo, tem muitos exemplos que eu já citei em empresas. Falei, cara, tu não usa a inteligência, não tem um cientista de dados cuidando do seu comercial. Para que você quer chegar lá na inteligência artificial? Calma, você quer chegar, vamos chegar. Mas vamos fazer o basicão aqui, né? A área comercial é uma das que eu vejo que mais hoje, até no mercado financeiro, né, onde eu tenho maior experiência, eu vejo que falta a inteligência do negócio na área comercial. E eu vejo que, assim, esse comportamento de, assim, estou em empresa direta, né? Aí vem essas pessoas, né, sabem que eu trabalho com tecnologia, sabem que eu trabalho na Oracle e tal. As pessoas vêm e me perguntam, o que você acha de o que você acha disso, o que você acha de aquilo? E aí eu fico pensando, cadê a postura do líder da área, do executivo maior da área, fazendo os questionamentos sobre o processo? Como é que estão os nossos processos? Como é que está a tomada de decisão da nossa área? A gente está fazendo com base em dados, com base em coisas estruturadas, ou estamos decidindo de qualquer jeito? Estamos fazendo um orçamento de que jeito? Estamos roteirizando de que jeito? Como é que a gente está fazendo essas coisas? Então não precisa ir muito longe para enxergar gaps e oportunidades de você trazer os dados e o mundo da ciência de dados para jogo e resolver problemas básicos assim das companhias. Perfeito. Não precisa perguntar, nossa, o que as empresas de tecnologia de ponta estão oferecendo? Não, eu tenho essa opinião. E sempre bato, a hora que eu tenho a oportunidade de participar de discussões, de debates, inclusive no meu time interno mesmo, na Oracle, né? Eu sempre provoco eu faço parte de uma estrutura Latinoamérica, no qual eu tenho a oportunidade de conversar com vários colegas da Colômbia, do Peru, da Guatemala, Trindade e Tobago, México. E eles, sempre os colegas, assim, a gente é uma equipe multidisciplinar que tem vários, e eu sou representante de dados. E eles sempre vêm com esse questionamento. Eu falo, olha, quando você estiver nas empresas e estiver conversando com os executivos, com os profissionais, perguntem sobre isso. Não precisa ser só, né? Então, perguntem sobre isso. E aí eles mesmos vão ter a consciência e vão começar a reavaliar o uso de dados no dia a dia. Não, perfeito. E eu vou dar um exemplo. Às vezes, a gente pode estar falando de grandes coisas por detrás, né? Que sejam muito complexas, mas não. Vamos falar do uso da inteligência artificial no chatbot, no atendimento ao cliente. Se você não entende o que seu cliente está te ligando, por que ele está te ligando, amigo, você ainda não chegou no ponto de colocar uma inteligência artificial para atender ele. Com certeza. O chatbot é o que está mais palpável. É o mais palpável. Talvez de hoje é a aplicação clássica. É o que a gente falava de modelagem de crédito, né? Para estatística, né? No começo, quando, né? Quer exemplificar um caso de uso clássico? Hoje eu acho que é o chatbot na IA, né? É isso aí.
Quando que a gente falou que as empresas não estão maduras, né? Ainda tem que começar pelo básico e tal. E quando que a empresa está madura para falar, puta, agora você pode ir para a inteligência artificial? Eu acho que, assim, é válido fazer esse bypass e fazer essa adoção, essa busca incessante, quando o core business da empresa depende da IA generativa e das possibilidades que ela oferece. Por exemplo, hoje, se a gente fosse pegar e traduzir isso numa frase, a capacidade da inteligência generativa em dar resultados para a empresa é a forma de comunicação. Eu entro com a minha linguagem para o computador e ele transforma a minha frase em português numa sequência de códigos que ele vai buscar várias informações em vários lugares, vai fazer tratamentos e tal, com base em uma frase que eu disse no meu idioma. Perfeito. Sem questão de programação, sem necessidade de eu programar, aquilo está tudo embutido por trás e, obviamente, com o engenheiro de IA fez as integrações, né? Usou, né? Preparou todo o ambiente, mas esse é a grande vantagem. Aí, que tipos de empresa hoje em dia dependem desse conhecimento, dependem dessa interpretação avançada do que o cliente fala? Para mim, assim, esse é o caso de uso que justifica uma empresa que talvez não seja tão madura fazer uma aposta em IA generativa. Perfeito. Então, assim, na minha concepção, e aí se você pegar em vários tipos de empresa, tem essa necessidade premente de fazer essa... Sim. De ter esse tipo de comunicação fluida e avançada, de ter esse entendimento fluido e avançado sobre o que o cliente fala. E aí você não precisa colocar a inteligência artificial na empresa inteira, né? Não, partes. São evoluções, né, que você vai fazer. E ela não vai te responder tudo. É isso que é muito importante frisar. A inteligência artificial, ela está aqui para nos ajudar, mas ela não vai responder tudo. Né? E tem mais um outro problema, né? Que chatbot, Gemini, põe lá nas contas. Cara, eles ainda erram muito. Eles acertam 30% hoje, né? Sobretudo em alguns aspectos, assim, diria que sim. Alguns aspectos mais, né? Se você pegar as diversas aplicações hoje desses modelos de Large Language Models, algumas eu diria que seria esse percentual mesmo. É isso mesmo. Eu não sei quando é muito específico, algo ali, aí você tem, obviamente, um acerto maior, mas são coisas mais específicas, são os agentes, né, mais certinhos, né? Sim. Você que é uma pessoa dos dados, da ciência de dados e tal, e conversa muito com o pessoal da arquitetura de sistema, né? O que é necessário fazer para que aquele projeto saia do computador e vire um produto real? Isso é uma pergunta que é assim, muito pertinente e ela tem um impacto direto assim, sobre também o êxito de projetos analíticos. Vamos falar o que é arquitetura. A arquitetura nada mais é do que assim, uma sequência de produtos conectados uns aos outros que vão facilitar desde a captura, a entrada do dado, até eu transformar ele num produto. Então, se a gente pensa na cadeia de valor de dados, eu tenho várias fontes aqui na minha esquerda, eu tenho motores de ingestão que ficam lá plugados nessas fontes, fazendo captura, seja em batch, seja em streaming, que é assim online. Aí depois eu tenho os motores de transformação, que pega aquele dado, faz uma série de transformações baseadas em regras de negócio e persistem nos data lakes, ou no data warehouse, ou no data lake. E aí, esse data lake vai ser o ambiente seguro, onde vai ter lá a camada bronze, a camada ouro, que é os dados transformados e limpos, que o cientista de dados ou analista de dados vai consumir. Então, pensa, eu poderia fazer essa cadeia de valor manualmente, através de um programa tipo Python. O Python ele faz isso. Sim. Eu poderia pegar, né, fazer um web scraping e tal, quando que ele se torna um problema? Imagine que assim, que a empresa gera 2 gigabytes por dia. Nenhum software, nenhuma máquina, nenhum computador, ele vai ter potencial para transformar, para fazer esse processamento desse dado no tempo que se precisa. Aí que se começa a discutir a necessidade de arquiteturas especializadas em dados, em Big Data, né? Pensa em arquitetura, pensa em Big Data.
Então, a questão da arquitetura, se a empresa tem esse volume de dados gigantesco, já é hora de pensar em arquitetura. Já é hora de começar a procurar uma empresa de tecnologia para começar a discutir essa questão de como que a gente vai estruturar, a gente vai mapear as nossas fontes, como é que a gente vai ingerir, como é que a gente vai transformar, onde que a gente vai armazenar e depois como é que a gente vai disponibilizar isso para quem de fato vai usar o dado, né? Perfeito. Então, as empresas que têm esse volume e percebem uma grande, assim, um descompasso entre o tempo de processamento e o tempo que a área de negócio precisa, é a hora de evoluir para uma arquitetura de dados. E é essa arquitetura de dados que vai dar o suporte para que o cientista de dados tenha a sua facilidade dos dados. Não, exato, porque assim, você imagina, se não existisse a figura da arquitetura, o que o cientista de dados teria que fazer? Teria que fazer tudo na mão. Como assim? Como eu assim, né? Eu tive uma consultoria de um homem só, por vários anos. E eu fazia esse papel de engenheiro, de cientista e de analista de dados. Então, eu fazia a cadeia como um todo. Só que, assim, eu trabalhava com bases de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, que assim, a hora que passa de 10 milhões, já começa a ficar improdutivo, já começa a tomar um tempo e começa a ter diversas vezes travar o computador, né? A travar. Então é hora que a arquitetura entra e assim, a arquitetura ela vai se tornar possível o trabalho do cientista, senão ele vai ter dificuldades para processar esse dado. Então eu diria que seria a condição básica de trabalho, assim, o cientista de dados ter condição para trabalhar. Tem que agradecer todo dia para o arquiteto. Tem o arquiteto e hoje as tecnologias, né? As tecnologias avançaram muito, né? Então, quando você pensa em motores de ingestão, onde entra a questão do Hadoop, onde entra o Spark, onde entra todas essas arquiteturas de dados que a gente vê, né? Seja da Oracle, seja dos concorrentes, Microsoft, Databricks e tal. Então, essas empresas que tornaram possível esse uso massivo de dados para a tomada de decisão e a popularização da inteligência artificial e da ciência de dados. A vida do arquiteto de dados não é muito simples, né? Se tem alguma história de que, cara, que o projeto era maravilhoso, lindo, brilhante, mas não foi adiante por causa da arquitetura? Nossa, demais, demais, porque assim, pensa, essa arquitetura, ela parte de uma premissa que eu fiz o mapeamento dos meus dados, então eu sei a quantidade de dados que eu tenho que puxar, eu sei o formato, então assim, isso é o input básico. E sei o que o cientista de dados e o analista eles vão precisar lá no final para fazer o trabalho deles. Tudo que vem no meio são transformações, armazenagens e tal. E cada estágio assim, a cadeia é uma cadeia linear. Eu vou passando aqui, eu alimento essa cadeia, eu alimento a ingestão, pega da fonte, ela municia o motor de transformação. O motor de transformação por sua vez, depende da ingestão e vai alimentar a armazenagem, o data lake, o lake house. Imagine que esses dois que existe um volume existe algum formato de dados que não funciona na minha arquitetura, por algum motivo, e seja porque o produto da Oracle ou de outro, né, de qualquer provedor de tecnologia não faça direito àquela ingestão, não faça o processamento daquele formato específico. Então aí o que acontece? Você tem que voltar com o dono do produto. Você tem que entrar com o PM, com o gerente do produto e você pedir a correção daquela funcionalidade. Já vi isso 2 vezes. Tem um caso? 2 vezes. Aliás, não precisa ser exatamente nessa história, mas já tem caso real, você pode contar os causos da vida? Sim. Que a gente fazia uma captura de dados streaming em tempo real. Não funcionava. Assim, o projeto lindo. Um projeto no México, uma empresa no México de telecomunicação. Lindo, assim, o escopo do projeto, assim, era factível o que estava se pedindo, sim, mas por uma questão de tecnologia ou produto de ingestão,
ele não estava performando. E aí, assim, o projeto foi ganhando contornos dramáticos, aí foi envolvendo PM e tal, e aí foi perdendo os prazos e tal, e a iniciativa acabou morrendo. Deus amado. Caraca, imagina depois do investimento todo desse aí, o negócio não ir para frente. Investimento de contratação, investimento de pessoas, investimento de horas de trabalho do cliente também. Sim. Então, um negócio, assim, e não é, assim, de outros colegas, de outras casas também, esse é um negócio que é bastante porque os produtos são novos. Ainda estão numa curva de maturidade, de ganhando confiabilidade. E aquele que tem algum que você não dava nada e o negócio é um melhor do que a encomenda? Olha, posso dizer de um projeto, não posso dar detalhes, que era um projeto confidencial, mas que eu trabalhei recentemente para uma instituição governamental, do setor público. O projeto era uma iniciativa super legal, era uma iniciativa de inteligência artificial, a gente queria predizer se empresas que transacionam com o governo, se elas têm probabilidade de dar problemas ou não. Uhum. Com base em dados cadastrais, só dados cadastrais. E a gente começou o projeto, eu lembro que eu fui envolvido e tal, pensei, falei, puxa, né, será que os dados vão, né, sempre aquela dúvida, porque até você ter acesso aos dados, existe toda aquela ilusão que a gente vai chegar no fim. E muitas das vezes a qualidade do dado inviabiliza do cientista de dados terminar o trabalho. Sim. Então, assim, diversas vezes eu já estive nessa situação. A hora que a gente pegou o dado estava bruto, estava ótimo. Ótimo. Bruto no sentido de bom. Né? Uhum. E aí, o que era uma iniciativa assim, despretensiosa, a hora que a gente bateu, nossa, a acurácia absurda. A hora que o cliente bateu o olho e viu também a interpretação das variáveis, sentiu-se assim, conseguiu se enxergar no processo e o projeto foi um sucesso. Sucesso. E aí, assim, tá, né, em vias de ser produtizado e se transformar numa ferramenta de trabalho dessa instituição. Caraca, que legal. Então, num projeto que, assim, de dados e, assim, com um adendo, assim, um aspecto totalmente inovador, porque, assim, é uma instituição, né, assim, tradicional, que tinha, né, as suas, de auditoria, que tinha, né, o auditor ele é muito cético com relação a novas tecnologias, a novas metodologias. Sim. Então teve esse componente de inovação, teve o componente de tecnologia, que foi uma quebra de paradigma para a empresa, e também a questão do envolvimento da área dos auditores para colocar as regras de negócio e de variáveis, de validar o modelo. Então foi um projeto que... Você já disse, e aí eu vou pegar esse gancho aí, e com o outro você já deixou, no passado você já disse que o Brasil está muito à frente dos nossos vizinhos. Né? Do Mercosul. Do Mercosul como um todo. Cara, o que a gente está fazendo que eles possam olhar para a gente e falar, cara, vai por aqui que vai dar certo? Uma boa pergunta. Eu acho que tem uma questão cultural. Eu acho que o brasileiro, eu não sei... uma questão, não sei se a gente tem uma influência muito maior de empresas de tecnologia, as matrizes das empresas, né, europeias e americanas geralmente é no Brasil, né, fica no Brasil. Então essa questão cultural, ela é muito mais impactada, que a gente é muito mais impactado por essas boas práticas de gestão do que... Então eu entendo que assim, isso é um fator, a questão cultural. Sim, essa é uma questão cultural. A outra questão, o poderio econômico do Brasil ainda é muito diferente de outras empresas. Então, os investimentos corporativos são muito maiores aqui. Então, assim, a hora que você começa a avaliar... Mesmo o México? Mesmo o México, não, principalmente. Principalmente. Eu vejo que assim, o México e o Brasil, nas oportunidades que eu tive, nos projetos que eu tive oportunidade de conhecer, de debater com os meus colegas, eu vejo que tem uma diferença grande ainda. Grande. Poxa, eu não imagino. Seja de maturidade, assim, a forma de decidir, o uso de tecnologia, a questão de objetivos claros, assim, eu vejo que tem uma diferença muito grande. Então, respondendo a sua pergunta, tem a questão cultural,
a questão econômica, porque qualquer projeto hoje de tecnologia não é tão caro assim, mas exige investimento, principalmente em pessoas. Em pessoas, né? Então tem essa questão de falta de mão de obra especializada. Não tem toda empresa que tem, por exemplo, Peru, Colômbia, que tem cientistas de dados, né? Pessoas de dados, profissionais de dados. E tem a questão do peso das decisões. Então tem a decisão, geralmente você vai numa empresa, o cara tem um orçamento de logística de 10 bilhões de reais. 10 bilhões da unidade, né, do dinheiro corrente. O cara vai buscar de toda forma melhorar aquele número. E aí ele vai começar a desafiar o processo, desafiar as pessoas. Sim. E é onde vai surgindo as ideias de fazer projeto. E aí onde vai nascendo as oportunidades de formar times, de mudar a cultura da empresa, né, na questão data-driven. Então eu vejo que esses 4 elementos eu acho que justificam essa diferença ainda entre os países. Então, vamos lá. A central da empresa, que tem mais aqui. O poderio econômico. O Brasil hoje recebe muito mais recursos de investimento do que os outros países no lado. Pessoas capacitadas e o último... A questão do peso das decisões. O peso das decisões. O peso das decisões. Então, assim, se você tem uma empresa lá que é uma decisão que não envolve centenas de milhares de reais... Sim. O cara vai tratar de um jeito, não vai dar a mesma seriedade, o mesmo profissionalismo pensando na questão de aplicação de técnicas de dados. De uma decisão que envolve milhões, bilhões. Então, o que é mais fácil, entre aspas, mudar isso aí, talvez, seja a capacitação das pessoas, né? Desses 4... A capacitação isso que, assim, quando eu falo assim, não é que não existam iniciativas, tem muita gente brilhante. Claro, não, sempre tem. Sempre tem. Então, assim, tem muito peruano muito bom tecnicamente, tem muito argentino muito bom. Eu digo no aspecto médio, assim, quando a gente compara a média das coisas. Claro. Eu vejo que a média do Brasil ainda tá assim. Tá melhor. E caramba, os caras tão ruins, porque aqui... Não, é uma autocrítica a nós, né? A gente ainda se a gente nos compararmos com outros países, a gente ainda tem muito ainda a crescer e a melhorar, né? E assim, a gente pega essa questão de dados, ainda tenho alguns colegas que mudaram para a Europa, tenho amigos que trabalham na Holanda, que trabalham na Irlanda, que trabalham na Alemanha. Todo mundo ainda está numa curva de aprendizado. Alguns países, assim, eu vejo que está um pouquinho mais avançado do que o Brasil, mas todos ainda estão aprendendo a usar dados de maneira profissional. Sim. Né? Então, eu diria que todo mundo ainda está na fila. Está numa fila, numa grande fila. A gente sabe, né, por experiência, que não dá para pegar um projeto aqui, que está rodando bonitinho aqui, e implantar numa outra região, né, numa outra cultura, alguma coisa. Mas ainda você vê muito disso acontecer. Aonde que eles geralmente erram nisso? E por que erram nisso? Eu acho que eles desprezam a questão cultural. Cada país, cada povo, né, ele tem uma forma de reagir a determinado pedido, a imposição. Sim. Então eu vejo que, assim, se você vai na Alemanha, faz um projeto com uma equipe alemã, esses dias eu tive a oportunidade de interagir com os alemães que estão participei de um projeto de simulação de uma linha de produção de uma grande indústria siderúrgica. E os alemães estavam nesse projeto, fazendo uma simulação sobre a capacidade de produção da linha. Uhum. Então, a maneira como eles lidam com as especificidades e os detalhes, nossa, um nível de detalhe muito maior do que a gente estava considerando. Muito maior. Então, assim, puxa, eles elevavam aspectos mecânicos, logísticos, técnicos, enquanto a gente ali, né, eu entrei no projeto justamente para dar esse up na questão técnica, né, de dar essa alavancagem na questão técnica. Aí a gente, né, as pessoas tendem a considerar muito menos coisas do que, por exemplo, essa equipe dos alemães. Então a questão cultural, de excelência, de comprometimento, principalmente, né,
Esses soft skills, eu acho que faz muita diferença. Perfeito. A gente nunca é obrigado a saber tudo, né? Às vezes a gente entra num projeto achando que ele vai por um caminho que a gente domina e tal, mas invariavelmente pode pegar alguma coisa que a gente não conhece ali, né? Eu já ouviu falar alguma coisa. Você que é autodidata tem mais facilidade para isso, né, que outras pessoas para colocar e aprender com isso, né? Mas mesmo quem não é, precisa na hora ali se resolver. Trazendo a sua experiência, como é que você puxa para você para resolver esses perrengues no meio de projeto? Bom, eu assim, gosto muito dessa parte de aprender sozinho. Eu acho que, né, a minha carreira foi pautada por vários processos assim, de autoaprendizagem. E eu gosto do contexto de pegar... Estava falando essa semana com um colega, anteontem, a gente estava falando, cara, como é que você faz para aprender uma coisa? Eu gosto de me meter em projeto, eu gosto da situação de risco. Quando tem um prazo, quando tem um escopo. Então, aí, para mim, funciona muito bem. Então, aí, eu sei exatamente aquilo que eu tenho que entregar. E aí, assim, existe a questão, assim, né, mental e lógica. Cada um tem a sua forma de raciocinar e de estruturar. Eu tenho uma forma de quebrar tudo que eu tenho, eu quebro em problemas menores. Então, se eu sei o escopo, eu sei o que eu tenho, assim, eu estou aqui, eu preciso chegar até aqui. Como eu vou chegar? Pô, é uma jornada. Como é que é o meu passo a passo para chegar ali? Então, isso é natural para mim, assim, é uma coisa que se eu tentar fazer diferente, eu estou indo contra o meu sentido, contra a minha intuição lógica. Então, eu vejo que, assim, essa questão de quebrar em pegar projeto, pegar com prazo, com escopo bem definido e fazer essa quebra em micro problemas. E é nessa quebra dos mini problemas que você enxerga onde você precisa se resolver. Isso aqui eu preciso melhorar. Porque, assim, vou te dar um exemplo prático. Vamos imaginar que, assim, eu era um cara que, assim, eu abri uma consultoria e era uma consultoria especializada em machine learning. E lá no contexto do meu projeto, dessa empresa, o cara gostava muito do R. Que era um baita no software. É um baita de um software, né? Mas um software mais com visão estatística e tal. Isso. Adorava o R. Então, ali, e eu desenvolvendo meus projetos feliz da vida. Fui para uma outra empresa, puxa, o cara falou, cara, a gente não trabalha com R. A gente trabalha só com Python aqui. Ferrou. Aí eu falei, puxa vida, como é que eu vou aprender do zero tudo aquilo que eu sei de R, como é que eu vou transformar e fazer a tradução para o Python? Como eu vou começar a pegar projeto. E aí, desses projetos e quebrar em mini problemas, eu vou atacando pequenos desafios, eu vou fazendo pequenos desafios. Então, todo dia, fazia 1, 2, 3 mini desafios. Sim. Puxa, aprendi aspectos técnicos da linguagem ali, e aí foi ganhando consistência, ganhando volume. Passou 6 meses, eu já tinha feito essa tradução de forma fluida, de forma natural. Perfeito. Sem ficar lendo um livro inteiro antes de praticar, não. Com a prática do dia a dia. E esses dias eu escrevi um post no LinkedIn e teve uma repercussão muito boa, que é sobre a questão de previsão de demanda. Qualquer empresa, pode ser uma indústria, pode ser um varejista, pode ser uma empresa de serviços, ela precisa de uma estimativa de previsão, uma estimativa de demanda, para ela se organizar internamente, formar as equipes, construir orçamento, fazer os dimensionamentos de recursos, seja logísticos, seja de imobiliário, seja, né, de diversas naturezas. E ele precisa de uma previsão. E é geralmente essa previsão, que talvez seja o elemento mais crítico das empresas, é o que é o que menos tem aplicação de dados. Menos tem aplicação de técnicas de dados. Então, é um negócio que eu trouxe nesse post, esse questionamento, e ficou assim, teve muita gente que me escreveu diretamente no direct, perguntando, o que você quis dizer com isso? Então, e toda empresa tem, e eu vejo que poucas empresas tratam de maneira séria essa questão da previsão de demanda.
A previsão de demanda, eu não consigo entender como é que não tem uma inteligência de dados por detrás. Eu também não. Mas muitas empresas fazem isso de, não sei como, de pegar especialistas e fazer, né, Cara, é previsão. Você tem que ter uma técnica por detrás, né? Concordo totalmente. Seja na matemática, seja na estatística, você tem técnicas diversas para fazer, ajudar na previsão das coisas, né? E eu falo, cara, e aí eu falo de peito aberto para todo mundo. É muito mais barato a aplicação, você contratar alguém para fazer essa previsão para você, do que imagina. Não é caro. Nossa, você falou um ponto, nossa, extraordinário. O pessoal acha que é barato, de outro mundo, não é? É muito mais barato para a empresa contratar um profissional de dados e fazer aquilo sério do que você insistir em fazer uma predição errada e acumular e ser impactado por uma previsão errada e o dimensionamento de recurso errado, fazer orçamento errado. O prejuízo financeiro é muito maior. Não, e muito maior. Mesmo que ele esteja lá ganhando o dinheiro dele, o quanto ele acha que ele deve ganhar e tal. Mas poderia estar potencializando muito mais. Né? Poderia, e não é caro. Um projeto desse não é caro. Não é. O retorno, Concordo. o ROI, né, eu costumo falar para todo mundo. Cara, quer vender alguma coisa? Quer vender uma ideia para o seu chefe? Mostra o ROI do negócio. Nossa, né? Foi no ponto. Então aí Concordo eu falo, totalmente cara, também. olha o ROI do negócio, chama alguém para conversar e mostra para ele te mostrar o ROI desse projeto, dessas coisas, né? Vai te convencer que financeiramente é barato e o retorno versus investimento é muito maior ainda, né? Concordo totalmente. É uma coisa que nós, né, que trabalhamos nesse mundo de dados, precisamos desmistificar, né? O mundo dos dados, você contratar alguém que conhece o assunto para você resolver os seus problemas é muito barato, não é caro. Diante o pessoal do pensa impacto, muito. Diante do impacto que aquela decisão, se fosse tomada de maneira correta, poderia trazer o benefício imensamente, infinitamente maior do que o custo de você contratar alguém para implementar. Sim. Então, perfeito, é isso aí. E aí, eu pegando nessa coisa, para um projeto, eu aprendi isso com um dos meus entrevistados. E aí eu gostei da pergunta. Para um projeto, o que você escolhe, né, para provar que aquele projeto deu certo? Qual indicador que você fala, cara, olha para cá que você vai ver que ele vai dar certo? Essa é uma pergunta que eu acho que seria multicritério. Se a gente fosse agrupar os tipos de decisão, a gente tem decisões estratégicas, decisões táticas e decisões operacionais que você pode fazer através de dados. Para estratégico, se fosse vou imaginar que a gente está pensando numa ampliação de uma fábrica. Eu estou pensando em colocar uma fábrica na Bahia. E preciso calcular a viabilidade financeira dessa fábrica. Eu tenho que fazer um monte de estimativas de receita, um monte de estimativas de custo, combinar isso tudo no fluxo de caixa e fazer todos os indicadores financeiros dela. Tá? Então, se eu fosse fazer um projeto desse, qual seria o indicador que seria o critério de sucesso? O VPL, o TIR, seriam métricas financeiras. Quando eu entro para a questão de decisões táticas, vamos imaginar que seria a implementação de um CD. E aí, assim, né? Eu gosto muito porque assim, eu vivi muita questão do supply chain, então, assim, para mim são os exemplos mais didáticos, assim. Tenho que definir, hoje eu tenho 10 CDs, eu estou considerando colocar mais 2 CDs. Centros de distribuição. Isso, perfeito. Tá, centros de distribuição. E aí eu vou, uma vez que eu implemente esses 2 centros de distribuição, eu vou mudar totalmente a minha forma como eu distribuo meus produtos para os meus clientes. Vamos imaginar que eu tenho clientes numa nuvem no mapa, eu vou fazer essas atribuições de maneira diferente. Já começa a entrar um aspecto de, não só financeiro, mas de nível de atendimento, nível de serviço. Então, eu estou começando a levar em consideração, eu não posso simplesmente chegar e fazer uma política do mais barato para a empresa, no qual, né, a empresa que eu estou tomando a decisão, sem considerar o aspecto do cliente. Então, perceba que nesse tipo de decisão,
eu já tenho um indicador financeiro, mas um indicador de nível de serviço. Beleza. Agora vamos então para uma decisão operacional. Eu tenho uma operadora, uma transportadora logística e preciso fazer, eu trabalho para o Magazine Luiza e vou fazer uma entrega, vou pegar lá várias encomendas no CD da Magazine Luiza e vou fazer uma distribuição, uma roteirização por tempo de atendimento. Eu já não estou nem ligando mais para o custo. O custo também é um indicador interessante, sim, mas eu quero saber tempo de atendimento. Então, quanto tempo? Vamos imaginar que eu tenha 200 caminhões e eu preciso fazer criar um algoritmo para dar a sugestão dos 200 caminhões. Eu não posso fazer um negócio que demore muito. Então, seria tempo de resposta. Então, assim, o meu algoritmo ele tem tempo de resposta. Então, dependendo do tipo de decisão, eu tenho critérios diferentes. Então, você vai ter um critério, sempre você vai estabelecer um critério principal e 2, 3 no máximo de suporte. Auxiliares. Você tem aquele monte. Não, Só vai atrapalhar. E aí, assim, mas essa questão do indicador que vai possibilitar você comparar se aquilo que hoje você está fazendo é melhor ou pior daquilo que está sendo proposto. Perfeito. Fernandão, cara, muito bom receber você aqui. Foi bom demais mesmo. Obrigadão. Prazer foi meu. Cara, conte comigo sempre. O que você traz é fantástico. Eu acho Obrigado, que tem uma Matheusão. bagagem gigante aqui para colocar pra gente. O que eu acho muito legal é que você traz o chão de fábrica, aquela coisa que está acontecendo ali no dia a dia e leva isso para o estratégico, para a entrega, né? Eu acho que, cara, foi muito bom mesmo. O que mais que eu tenho para falar aqui? Antes do final, para você que está aqui até agora, curte o canal, aperte o sininho lá para te lembrar, dá o joinha que faz diferença. Aliás, todo sentido faz muita diferença. Fernandão, e mais uma vez, obrigado. Cara, sempre que você quiser, só vir, só chegar, que a gente está sempre à sua disposição. Muito obrigado, contem comigo aqui, essa casa aqui já faz parte da minha casa também. Muito obrigado. Valeu, gente. Abraço, tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau, até.